Shalom a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, esteja sobre a sua vida. Eu sou o Bispo Rinaldo, líder do Ministério Tesouros Eterno, Casa de Oração. Estamos vivendo a jornada de 60 dias, das ruínas ao perdão, uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração de Deus. Quero ler com você hoje as Escrituras Sagradas que estão em Provérbios capítulo 15, versículo de número 1. Diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Também Provérbios 29, ainda em Provérbios 29, versículo 11, diz assim: O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Tiago capítulo 1, versículos 29 ou 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nos episódios anteriores, reconhecemos as ruínas, recebemos o consolo de Deus, aprendemos com a disciplina, removemos os escombros e estávamos na construção e na preparação do nosso coração para a reconciliação. Tudo isso nós vimos nos episódios passados. Agora, seguindo, avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar apenas preso às perdas do passado. Ele quer construir nossa vida, nossos relacionamentos, nossa família e nossa comunhão com Ele. E hoje chegamos ao nosso 18º dia do mês de Av, que neste ano coincide com o Shabat. E o tema que o Espírito de Deus coloca diante de nós é extremamente necessário para os dias que vivemos. Ira. Ouvir antes de responder. Vivemos em uma geração que responde rápido demais e ouve de menos. As pessoas formam opiniões antes de conhecer os fatos, julgam antes de compreender, acusam antes de perguntar e reagem antes de orar. Talvez nunca tenhamos vivido uma época em que a impulsividade fosse tão incentivada. Uma mensagem chega ao celular, alguém publica uma palavra nas redes sociais, surge um conflito dentro da família, uma discussão no casamento, uma tensão no ambiente de trabalho ou da igreja, e em poucos segundos, palavras são lançadas como flechas. O problema é que algumas dessas palavras levam apenas alguns segundos para serem pronunciadas, mas podem deixar marca durante anos. É exatamente nesse ponto que a palavra de Deus nos chama ao arrependimento e à maturidade hoje. O objetivo desta mensagem não é ensinar você a esconder emoções, nem fingir que nunca sente indignação. A própria Escritura mostra que existe uma diferença entre sentir ira e ser governado por ela. A ira pode surgir diante de uma injustiça, de uma dor, de uma frustração, de um desrespeito, ou até mesmo de uma perda profunda. A emoção, por si só, não define o pecado. O verdadeiro problema começa quando deixamos essas emoções assumirem o controle das nossas palavras, das nossas decisões, da nossa maneira de enxergar as pessoas. Por isso, hoje,
não estudaremos apenas sobre a ira. Estudaremos sobre aquilo que existe entre o impulso e a resposta. Existe um espaço santo entre sentir e agir. É justamente nesse espaço que Deus deseja trabalhar nas nossas vidas hoje. Enquanto o mundo ensina, responda imediatamente. A palavra de Deus ensina. Pare, ouça, reflita e permita que Deus governe o seu coração. Essa é uma das maiores evidências da maturidade espiritual. O tema deste dia conversa profundamente com a paraxá lida neste Shabat. Eikev, encontrado em Deuteronômio capítulo 7 até Deuteronômio capítulo 11. A própria palavra Eikev comunica a ideia de consequência, de resultado produzido pela obediência. Isso nos ensina um princípio precioso. Toda palavra produz consequência. Toda reação produz consequência. Toda decisão tomada no calor da emoção produz consequência. Da mesma maneira que a obediência gera bênçãos na caminhada da aliança, nossas palavras também constroem ou destroem aquilo que está edificando em nossas vidas. Além disso, o fato de este dia ser o Shabat acrescenta outra lição extraordinária. O Shabat nos lembra que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Existe uma falsa sensação de que precisamos responder agora, decidir agora, vencer a discussão agora. Mas Deus instituiu um dia de descanso exatamente para ensinar seu povo que ele continua governando quando nós paramos. Nem toda conversa precisa acontecer no momento de maior tensão. Nem toda decisão deve ser tomada quando o coração está acelerado. Nem toda resposta precisa ser imediata. Às vezes, a maior demonstração de sabedoria é justamente permanecer em silêncio até que o coração esteja novamente submetido ao senhorio de Deus. Esse princípio aparece desde a própria revelação do caráter do Eterno. Quando Moisés pede para conhecer a glória de Deus, o Senhor se apresenta dizendo: O Senhor, o Senhor Deus, compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade e fidelidade. Essa declaração registrada em Êxodo 34 revela algo extraordinário. Deus nunca reage por impulso. Ele não age por explosão emocional. Sua justiça nunca nasce da precipitação. Na expressão hebraica, ele é chamado de Eresh Apaim, literalmente, longo para a ira. Uma figura que comunica paciência, autocontrole e distância entre provocação e resposta. Isso não significa que Deus ignora o pecado. Também não significa que ele seja indiferente à injustiça. Pelo contrário, a mesma passagem mostra que ele é perfeitamente justo. Sua justiça nunca é confundida com impulsividade. Que diferença isso faz para nós? Porque muitas vezes acreditamos estar defendendo a justiça, quando, na verdade, estamos apenas descarregando nossa própria frustração. Achamos que estamos protegendo a verdade, quando estamos apenas protegendo o nosso orgulho. Confundimos indignação com falta de domínio próprio.
a Bíblia nos chama para outro caminho. Ela nos convida a refletir antes de reagir, a ouvir antes de responder, a permitir que Deus examine o nosso coração antes que nossas palavras examinem a vida dos outros. Talvez nesse momento o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória alguma conversa mal resolvida. Talvez a sua lembrança uma palavra dita sem pensar. Talvez recorde uma decisão tomada durante um momento de ira. Ou talvez você esteja vivendo exatamente agora uma situação em que sente vontade de responder imediatamente. Se esse for o seu caso, permita que esta mensagem acompanhe você até o final. Porque Deus não deseja apenas controlar a sua língua. Ele deseja curar aquilo que produz essas palavras. E é justamente isso que começamos a enxergar quando abrimos um dos primeiros episódios de conflito registrado nas Escrituras. A história de Caim e Abel. Quando observamos a história de Caim em Gênesis 4, percebemos que Deus faz algo extraordinário. Antes que o pecado se manifestasse em suas mãos, ele já havia sido instalado em seu coração. Caim ficou profundamente irado porque sua oferta não foi recebida da mesma maneira que a oferta de Abel. Mas em vez de condená-lo imediatamente, o Senhor lhe fez perguntas. Por que anda irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Observe o método de Deus. Ele não começa tratando o comportamento. Ele começa tratando o coração. Por quê? Porque Deus sabe que toda atitude nasce primeiro dentro da pessoa. Antes que Caim levantasse sua mão contra Abel, a ira já havia encontrado espaço em seu coração. E o Senhor lhe mostra que existe um momento entre sentir e agir. Nesse intervalo, Caim poderia ouvir a voz de Deus, reconhecer sua própria condição e escolher um caminho diferente. Mas Caim preferiu transformar Abel no problema. Essa é uma das maiores armadilhas da ira. Ela quase sempre procura um culpado externo antes de examinar a desordem interna. Por isso, sempre que percebemos a ira crescendo dentro de nós, algumas perguntas precisam ser feitas diante do Senhor. O que realmente me feriu? Minha interpretação corresponde aos fatos? Estou reagindo ao presente ou estou vivendo dores antigas? Quero resolver esse problema ou apenas fazer alguém sofrer? Minha resposta será proporcional ao que aconteceu? Estou defendendo um princípio justo ou apenas meu orgulho? Essas perguntas desaceleram nossa alma. E muitas vezes, aquilo que parecia uma certeza absoluta começa a ser visto de outra maneira. Outro exemplo impressionante aparece na vida de Moisés. Números 20 apresenta um dos episódios mais conhecidos da liderança de Israel. O povo reclamava novamente pela falta de água. Não era a primeira vez. Depois de tantos anos conduzindo uma nação difícil, Moisés certamente estava cansado. O Senhor lhe deu uma orientação clara, mas tomado por indignação, Moisés falou ao povo de maneira diferente daquele que Deus havia determinado e agiu além da instrução recebida. A Escritura não reduz toda a vida de Moisés a esse episódio. Ele continua sendo um dos maiores servos de Deus de toda a Bíblia, mas justamente por ocupar uma posição de liderança,
Aquele momento trouxe consequências importantes. Há uma lição poderosa para todos nós. É impossível estar certo quando o problema ainda responde de maneira errada. Podemos ter razão sobre os fatos e perder a razão na forma como lidamos com esses fatos. Quantas vezes isso acontece dentro da nossa casa? Sabemos que um filho errou. Sabemos que o cônjuge falou algo inadequado. Sabemos que um colaborador falhou. Sabemos que existe uma injustiça. Mas a forma como respondemos acaba produzindo uma ferida maior do que o problema inicial. A liderança espiritual, familiar ou ministerial nunca pode descarregar suas frustrações sobre as pessoas. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser o compromisso com a oração, a prudência e o domínio próprio. É exatamente por isso que Provérbios afirma: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra hebraica para branda transmite a ideia de suavidade, delicadeza e controle. Não significa uma resposta fraca. Não significa esconder a verdade. Significa falar a verdade sem acrescentar combustível ao conflito. Existe uma enorme diferença entre firmeza e agressividade. Uma pessoa madura pode dizer: gostaria de compreender melhor o que aconteceu. Não concordo com essa atitude, mas quero conversar com respeito. Preciso de alguns minutos para organizar meus pensamentos antes de continuar esta conversa. O que você disse me machucou, mas desejo resolver isso de maneira saudável. Perceba como essas respostas preservam tanto a verdade quanto a dignidade da outra pessoa. A Bíblia jamais nos chama para sermos omissos. Ela também não ensina que devemos aceitar injustiça ou permanecer em situações de abuso. Ser pacificador não significa esconder o pecado. Perdoar não elimina automaticamente todas as consequências. Ouvir alguém não significa aceitar qualquer acusação como verdadeira. Há situações em que será necessário estabelecer limites, buscar ajuda responsável e proteger pessoas vulneráveis. A sabedoria bíblica nunca deve ser usada para manter alguém preso a ambientes de violência ou intimidações. Outro ensinamento precioso aparece em Provérbios 29. O insensato dá vazão a todo o seu espírito, mas o sábio o contém. Vivemos em uma cultura que frequentemente diz: fale tudo o que você estiver sentindo. Mas a palavra de Deus ensina algo mais profundo. Nem tudo aquilo que sentimos deve ser pronunciado imediatamente. Os sentimentos são reais, mas nossa primeira interpretação nem sempre está correta. A maturidade espiritual cria filtros antes das palavras. Isso é verdadeiro? Tenho todos os fatos? Preciso realmente ser dito? Precisa ser dito agora. Sou a pessoa adequada para dizer isso? Essa é a melhor forma de comunicar? Estou buscando restauração ou apenas aliviar minha própria emoção? A literatura sapiencial continua aprofundando esse princípio. Provérbios declara que aquele que domina o próprio espírito é o maior
do que quem conquista uma cidade. Que comparação extraordinária! Conquistar uma cidade exige planejamento, disciplina, estratégia e perseverança. Mas Deus afirma que existe uma conquista ainda maior do que esta: a conquista do próprio coração. É possível administrar empresas, liderar ministérios, construir patrimônios e influenciar multidões, mas continuar escravo das próprias emoções. Para Deus, verdadeira força não é levantar a voz, é governar o espírito. Essa é a vitória que poucos enxergam, mas que sustenta todas as outras decisões. Essa compreensão também aparece nos ensinos dos sábios judeus. Na Ética dos Pais, a Mishnah descreve como virtuosa a pessoa que demora para se irar e se reconcilia com facilidade, mostrando que maturidade envolve tanto autocontrole quanto disposição para restaurar relacionamentos quando há arrependimento verdadeiro. Já o Talmud adverte que a ira descontrolada obscurece o discernimento, levando a interpretações precipitadas e decisões que dificilmente seriam tomadas em um coração sereno. Nós temos um episódio em que Eliseu está diante de Josafá e Acabe. E por causa da presença de Acabe, Eliseu ficou nervoso, irado, agitado. Mas ele precisava trazer uma resposta de Deus para aqueles homens, para o exército de Israel. Então ele manda buscar um tangedor. O tangedor não era para trazer inspiração ao profeta. O tangedor, o músico, era para trazer calmaria ao espírito do profeta, para que ele não tivesse uma interpretação precipitada e respondesse erroneamente. É justamente esse princípio que será aprofundado quando chegarmos ao ensino de Tiago e ao exemplo perfeito encontrado no próprio Senhor Jesus. Tiago escreve uma das orientações mais práticas do Novo Testamento. Todo homem, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Observe cuidadosamente a ordem inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro ouvir, depois falar. Somente então responder às emoções. Nós, porém, muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Somos rápidos para falar, lentos para ouvir e imediatamente aptos para irar. Tiago prossegue afirmando que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso não significa que toda indignação seja pecaminosa. Existem situações que realmente despertam tristeza e indignação. A injustiça, a opressão, a mentira, o abuso e a perversidade. Mas Tiago nos lembra que nossa ira humana, quando não é submetida ao governo de Deus, não possui pureza suficiente para produzir automaticamente aquilo que imaginamos ser justiça. É exatamente por isso que o maior exemplo é encontrado em Jesus. Marcos capítulo 3 revela que Jesus olhou com indignação para a dureza do coração daqueles homens. Mas o mesmo texto afirma que ele também estava profundamente entristecido. Que equilíbrio extraordinário! Sua indignação nunca nasceu de um ego ferido, mas ele nasceu do amor pela verdade e pela vida humana. Jesus jamais usou a ira para humilhar pessoas.
jamais perdeu a compaixão. Jesus jamais transformou a adversidade em inimigos pessoais. Isso nos ajuda a distinguir duas realidades completamente diferentes. Existe a ira egoísta. Ela nasce do orgulho. Quer vencer as discussões, procura humilhar, alimenta a vingança, exagera os fatos para justificar a própria reação. Mas existe também a indignação justa. Ela permanece submetida à verdade. Procura proteger, procura restaurar, aceita ser examinada. Nunca perde de vista a dignidade do próximo. Mesmo assim, até essa indignação precisa permanecer debaixo do governo do Espírito Santo, porque ninguém pode usar o nome de Deus para justificar explosões emocionais. Paulo reforça esse ensino quando escreve aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Ele reconhece que a emoção existe, mas estabelece limites claros. A ira não pode transformar-se em pecado. Não pode permanecer instalada no coração. Não pode tornar-se alimento diário da alma. O apóstolo também orienta que o sol não se ponha sobre a ira. O princípio não é resolver superficialmente todos os conflitos antes do anoitecer. Algumas situações exigem tempo, aconselhamento, investigação e conversas maduras. O verdadeiro ensino é este: não transforme a ira em moradora permanente do seu coração. Não alimente continuamente lembranças para aumentar a sua indignação. Paulo está dizendo: não use o silêncio como forma de castigo. Não reúna pessoas para fortalecer acusações. Paulo está dizendo: nunca tome decisões irreversíveis durante uma explosão emocional. Há outro princípio profundamente pastoral apresentado neste estudo. Em muitos casos, a ira está protegendo uma dor. Por trás de uma explosão pode existir um medo, pode existir rejeição. Por trás de uma explosão de ira pode existir um cansaço emocional, até físico. Pode existir uma vergonha. Por trás de uma explosão pode existir um medo, uma frustração. Pode existir uma ferida antiga que nunca foi tratada. Por isso, vale fazer algumas perguntas diante de Deus a nós mesmos. Se minha ira pudesse falar sem gritar, qual dor ela iria revelar? Talvez a resposta seja: eu me senti desprezado um dia. Eu estou com medo. Talvez a resposta fosse: eu estou cansado. Talvez a resposta fosse: não consegui comunicar meus limites. Quando identificamos a verdadeira dor, deixamos de atacar as pessoas para começar a tratar aquilo que realmente precisa de cura. Por isso, o material de hoje nos apresenta uma prática extremamente simples, mas profundamente transformadora. Primeiro ouvir, depois refletir, em seguida orar, somente então responder. Este processo, resumido em um método que eu posso chamar de pausa. Esse processo pode ser resumido naquilo que eu vou denominar como pausa. P, pare,
A, acalme-se. U, ou ouça. S, submeta-se à emoção, ao eterno. E A, haja de agir. Então, esse método para nós produzir cura, eu vou chamar de método pausa. Pare, não responda no primeiro impulso. Acalme-se, respira, diminui o ritmo e recupere a clareza. Ouça, verifique os fatos antes de formar conclusões. Submeta a emoção ao eterno. Permita que a palavra governe o seu coração. Haja, fale a verdade com domínio próprio, respeito e sabedoria. Essa pausa não é covardia. Também esta pausa não é uma fuga. Esta pausa é preparação para uma resposta melhor. Talvez exista conversas que realmente devem ser adiadas. Quando a voz já perdeu o controle, quando ninguém está mais ouvindo, quando ainda falta informações, quando o desejo é apenas humilhar. Nesses momentos, é perfeitamente legítimo dizer: essa conversa é importante. E ela é importante demais para acontecer enquanto estamos assim. Vamos retomá-la quando pudermos conversar com clareza. Isso precisa acontecer na família, no casamento, na liderança, na igreja. Vamos parar essa conversa agora. A gente retoma ela depois. Gerar uma pausa. No casamento, nos relacionamentos. Aqui na minha casa isso acontece. Vamos conversar isso depois? Eu não estou bem para conversar isto agora. Isto é importante. Porque quando você retoma a conversa depois de uma pausa, a alma está controlada, seu espírito está calmo. Você já refletiu sobre vários pontos, deu tempo para você analisar se tinha razão ou não tinha a razão. E às vezes, quando retomamos a conversa, o problema já foi resolvido. Isso não é e não significa abandonar o problema. Significa tratá-lo com responsabilidade. Significa dominar a nossa ira. E antes de encerrarmos hoje, permita que o Espírito Santo faça algumas perguntas ao seu coração. O que normalmente desperta sua ira? Você tem o hábito de escutar o outro até o fim? Consegue reconhecer quando interpretou algo de maneira equivocada? Você pede perdão pelas palavras precipitadas? Sua família sente segurança para conversar com você? Você procura compreender ou apenas vencer a discussão? Essas perguntas não servem para nos condenar. Essas perguntas servem para iniciar uma verdadeira construção do nosso interior. A palavra nos ensina que o homem que governa seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Eu, quando reflito nisso, me vem uma imagem extraordinária. Talvez você tenha se arrependido de palavras que pronunciou. Ainda há caminhos para a restauração. Peça perdão, prepare e repare-se o dano sempre que possível.
Aprenda uma nova forma de responder. Treine o seu espírito. Silencie a sua alma. Aprenda a fazer uma pausa. Talvez você também tenha sido profundamente ferido pela ira de outras pessoas. A palavra não exige que você permaneça em ambientes de abuso, em ambientes de humilhação. Ela ensina o perdão, mas também ensina a verdade, a responsabilidade, os limites e a busca de proteção quando necessário. Neste Shabat, o Eterno nos convida a descansar também das reações impulsivas. Não precisamos vencer todas as discussões. Não. Não precisamos responder a todas as provocações. Não precisamos resolver tudo hoje. Podemos confiar que Deus continua governando enquanto nosso coração aprende a ouvir antes de responder. Se esta jornada está edificando você, compartilhe este vídeo, envie para outras pessoas e convide sua família e seus amigos para caminharem conosco. Você pode acompanhar os episódios anteriores, estão no meu canal do YouTube, Bispo Rinaldo Job, e você pode também, se é o seu primeiro episódio hoje, você pode permanecer conosco até o Yom Kippur. Você pode adquirir o material escrito se você tiver em alguns dos nossos grupos de estudo. Nós estamos fornecendo em PDF o material completo, que você terá muito mais proveito e lições extraídas deste material. Aqui é apenas um comentário que eu faço sobre o estudo de cada um desses dias. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai de misericórdia, nos colocamos diante de Ti os nossos corações. Tu conheces nossas dores, nossas frustrações e tudo aquilo que tantas vezes desperta nossa ira. Pedimos que o Teu Espírito Santo governe nossas emoções. Coloque guarda sobre nossos lábios e nos ensine a ouvir antes de responder. Cura as feridas que ainda alimentam reações impulsivas em nós. Dá-nos humildade para reconhecer nossos erros. Dá-nos coragem para pedir perdão. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites quando forem necessários. E domínio próprio para falar sempre com verdade e amor. Que nossos lares sejam marcados pela paz. Que nossos relacionamentos sejam restaurados. E que nossas palavras sejam instrumentos de vida, nunca de destruição. Forma em nós o caráter do Messias Yeshua, o nosso Jesus. Tardio para irar-se, rico em misericórdia e cheio de compaixão. Declaramos que a nossa mente, nossa boca e nossas atitudes pertencem a Ti, em nome de Jesus, o Messias Yeshua. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo encontro.